Conta um Conto apresenta The Richard Chambers, O Rei de Amarelo. Narração Marcelo Fávaro. Parte 3. Em uma manhã de início de maio, eu estava parado diante do cofre de aço em meu quarto, experimentando o diadema de ouros e joias. Os diamantes reluziram como fogo quando me virei para o espelho e o ouro batido, pesado, queimava como um ralo em torno de minha cabeça. Eu me lembrei do grito agonizante de Camila e das palavras horríveis ecoando pelas suas sombrias de carcoça. Eram as últimas linhas do primeiro ato. E não ousei pensar no que viria a seguir. Não ousei nem sob o sol de primavera, em meu próprio quarto, cercado de objetos familiares, tranquilizado pelo movimento da rua e pelas vozes dos criados no corredor lá fora. Pois aquelas palavras envenenadas tinham escorrido lentamente para o meu coração, como o suor da morte escorre para o lençol de uma cama e é absorvido. Trêmulo, tirei o diadema da cabeça e esfreguei a testa, mas pensei em Hastur, em minha própria legítima ambição, e me lembrei do Sr. White, de como eu o deixara pela última vez, com o rosto todo arranhado e sangrando devido às garras daquela criatura demoníaca. E do que ele me disse, do que ele disse. O alarme do cofre começou a tocar bem alto, e eu sabia que o meu tempo havia terminado. Mas eu não daria atenção a ele. E depois de colocar outra vez o diadema reluzente na cabeça, virei-me desafiadoramente para o espelho. Fiquei um bom tempo absorto na mudança de expressão dos meus olhos. O espelho refletia um rosto igual ao meu, porém mais branco e tão magro que eu mal o reconhecia. E eu não parava de repetir o tempo todo entre os dentes cerrados: o dia chegou, o dia chegou. Enquanto o alarme do cofre apitava alto e os diamantes cintilavam e flamejavam acima da minha fronte, ouvi uma porta se abrir, mas não dei atenção a ela. Foi só quando vi dois rostos no espelho, só quando vi um outro rosto se erguer acima do meu ombro e dois olhos se encontrarem com os meus, que virei como um raio e peguei uma faca comprida que estava sobre a minha cômoda. E meu primo deu um salto para trás, bastante lívido, gritando: "Mildred, pelo amor de Deus!" Então, quando a minha mão abaixou, ele continuou: "Sou eu, Lois, não me reconhece?" Permaneci em silêncio. Não conseguiria falar nem que a minha vida dependesse disso. Ele caminhou até mim e tomou a faca da minha mão. "O que está acontecendo aqui?" indagou com uma voz tranquila. "Você está doente?" "Não", respondi, mas duvido que ele tenha me escutado. Vamos lá, velho amigo", exclamou ele. "Tire essa coroa de latão e vamos para o estúdio. Você vai a um baile de máscaras? Mas o que é essa bijuteria cênica, afinal?" Fiquei aliviado por ele achar que a coroa era de latão e vidro, mas não gostei mais dele por acreditar nisso. Eu o deixei pegá-la na minha mão, sabendo que era melhor satisfazê-lo. Ele jogou o diadema esplêndido para o alto, pegou-o e virou-se para mim com um sorriso. "Deves custar uns 50 centavos", disse ele. "Isso serve para quê?" Não respondi, mas peguei o ornamento de suas mãos, guardei-o no cofre e fechei a porta maciça de metal. O alarme cessou imediatamente seu zunido infernal. Ele me olhou com curiosidade, mas não pareceu perceber a interrupção repentina do alarme. Entretanto, falou do cofre como se fosse uma lata de biscoitos.
para evitar que ele tentasse descobrir a combinação. Adiantei-me e fui para o meu estúdio. Lois jogou no sofá e espantou as moscas com o seu fiel chicote de montaria. Ele usava o seu uniforme de ossardo, com uma jaqueta com tranças e o cap garboso. E percebi que suas botas de montaria estavam sujas de barro. Por onde você andou? Perguntei. Saltando riachos lamacentos em Jersey. Ainda não tive tempo de trocar de roupa. Estava com certa pressa em vê-lo. Você não tem nada para beber? Eu estou morto de cansaço. Passei as últimas 24 horas em uma cela. Dei-lhe um pouco de conhaque do meu suprimento medicinal. E ele bebeu com uma careta. Que troço ruim, observou. Vou lhe dar um endereço de onde eles vendem conhaque de verdade. É bom o suficiente para as minhas necessidades, retruquei com indiferença. Eu o uso para massagear o peito. Ele me olhou e tentou golpear outra mosca. Olha aqui, meu velho, começou ele. Eu tenho uma sugestão para lhe fazer. Já faz 4 anos que você se trancou aqui em cima como uma coruja, sem ir a lugar algum, sem fazer nenhum exercício saudável, sem fazer nada além de se debruçar nesses livros que ficam ao redor da lareira. Olhe isso. Ele olhou as prateleiras da estante. Napoleão, 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 leu. Pelo amor de Deus, você só tem Napoleão aqui? Eu queria que eles fossem folheados a ouro. Mas espere, sim, tem outro livro, O Rei de Amarelo. Eu olhei com firmeza nos olhos. Você nunca o leu? Eu? Não, graças a Deus, eu não quero ficar louco. Vi que ele se arrependeu de suas palavras, assim que acabou de pronunciá-las. Só há uma palavra que detesto mais do que lunático. E essa palavra... Bem, essa palavra é louco. Mas me controlei e perguntei por que achava o Rei de Amarelo perigoso. Não sei, respondeu ele apressadamente. Eu só me lembro da excitação que ele provocou e dos ataques dos religiosos e da imprensa. Acho que o autor se matou com um tiro depois de criar essa monstruosidade, não foi isso? Pelo que sei, ele ainda está vivo. Isso provavelmente é verdade, murmurou ele. Balas não poderiam matar um demônio como aquele. É um livro de grandes verdades, meu primo. Sim, respondeu ele, e de verdades que deixam os homens desairados e destroem suas vidas. Não me importa se a coisa é, como dizem, a própria essência suprema da arte. É um crime tê-lo escrito. E eu, de minha parte, jamais o abrirei. Foi isso que você veio me dizer? Não, claro que não. Eu vim lhe contar que eu vou me casar. Por um instante, achei que meu coração havia parado de bater. Mas mantive os olhos em seu rosto. Prosseguiu sorrindo satisfeito. Casar com a garota mais adorável da terra. Constance Hallberg, disse eu mecanicamente. E como você sabia? Perguntou surpreso. Nem eu sabia até a noite em abril, quando passeamos no calçadão à beira do rio antes de jantar. E quando vai ser? Estamos pensando em setembro. Mas há 1 hora chegou um despacho ordenando que o nosso regimento fosse para presídio em São Francisco e partimos ao meio-dia de amanhã. Bom, amanhã, repetiu. Pense só. Wildred, amanhã serei o homem mais feliz que já respirou nesse mundo lindo. Pois, Constance, vai comigo. Estendi a minha mão para parabenizá-lo. E ele a tomou e apertou com simpatia natural que tinha,
ou fingia ter. Eu vou receber meu próprio esquadrão como presente de casamento, olha só. Ele não parava de falar. Capitão e senhora Louis Castend, o que acha, hein, Wildred? Então ele me contou onde seria e quem deveria estar lá, e me fez prometer que iria, e seria seu padrinho. Dei um sorriso forçado e fiquei ouvindo o seu tagarelar infantil sem demonstrar que sentia, mas eu estava chegando ao limite da minha resistência. E quando ele pulou de pé, agitando suas esporas até que elas tilintassem, disse que precisava ir. Eu não o detive. Tem uma coisa que quero pedir a você, comentei em voz baixa. Pode pedir, está prometido, disse ele rindo. Quero que me encontre esta noite, para conversarmos por 15 minutos. Claro, como quiser. Ele ficou um tanto intrigado. Onde? Em qualquer lugar. Na praça ali. A que horas, Wildred? À meia-noite. Mas que... começou ele, mas se deteve e rindo concordou. Eu o observei descer as escadas e ir embora apressado, com um sabre batendo a cada passo. Louis pegou a Blacker Street e eu sabia que ele ia ver Constance. Dei-lhe 10 minutos para desaparecer e então segui seus passos, levando comigo o diadema de joias e o robe de seda bordado com o emblema amarelo. Quando entrei a Blacker Street, entrei pela porta que tinha o letreiro Sr. White, reparador de reputações, terceira campainha. Vi o velho Halberg andando por sua oficina e imaginei ter ouvido a voz de Constance no salão. Mas evitei os dois e subi correndo pelas escadas até o apartamento do Sr. White. Bati e entrei sem cerimônia. O Sr. White estava deitado, gemendo no chão, com o rosto coberto de sangue e as roupas esfarrapadas. Havia gotas de sangue espalhadas por todo o carpete, e que também tinha sido rasgado e desfiado durante a luta, que claramente se dera há instantes. É essa gata maldita, disse ele, parando de gemer e virando os olhos claros para mim. Ela me atacou enquanto eu dormia. Eu acho que ainda vai me matar. Aquilo era demais. Por isso entrei, fui até a cozinha e, pegando uma machadinha na despensa, saí à procura da fera infernal para acabar logo com ela ali mesmo. E a minha busca foi, na verdade, infrutífera. Após algum tempo desisti e voltei para a sala, onde encontrei o Sr. White encolhido na cadeira alta junto da mesa. Ele tinha lavado o rosto e trocado de roupa. Enchera de colódio os grandes cortes que a gata rasgara em seu rosto, e uma tira de pano escondia a ferida em seu pescoço. Eu lhe disse que ia matar a gata quando a visse, mas ele apenas balançou a cabeça e virou-se para o livro de registros aberto à sua frente. Leu, um após o outro, os nomes das pessoas que o haviam procurado para tratar de suas reputações, e as somas que ele arrecadara eram impressionantes. Eu cobro uns favores de vez em quando, explicou ele. Mais cedo ou mais tarde, uma dessas pessoas vai acabar assassinando o senhor, insisti. E você acha, disse ele, esfregando as orelhas mutiladas. Era inútil discutir com o velho. Por isso peguei o manuscrito intitulado A Dinastia Imperial da América. A última vez que eu o pegaria no estúdio do Sr. White. Eu o lia inteiro, emocionado e trêmulo de prazer. Quando terminei, o Sr. White pegou os escritos e, virando para a passagem escura que levava do estúdio ao seu quarto de dormir, chamou em voz alta: Vance! E então, pela primeira vez, percebi um homem agachado ali à sombra. E não consigo imaginar como não o percebi enquanto procurava pelo gato.
Vance, venha cá! Gritou o Sr. White. A figura se ergueu e foi em silêncio até onde estávamos. E jamais me esquecerei do rosto que se aproximou do meu quando a luz vinda da janela o iluminou. Vance, este é o Sr. Castaigne, disse o Sr. White. Antes que ele terminasse de falar, o homem jogou-se no chão diante da mesa, chorando e se debatendo. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus, me ajude! Perdão! Ah, Sr. Castaigne, mantenha esse homem afastado de mim. O senhor não pode estar falando sério. O senhor é diferente. Salve-me, eu estou arruinado. Eu estava em um hospício. E agora, quando tudo estava indo bem, quando eu tinha me esquecido do rei, o rei de amarelo. Mas eu vou ficar louco outra vez. Eu vou ficar louco. A voz dele morreu com um tremor engasgado, pois o Sr. White tinha saltado em cima dele e sua mão direita estava envolvendo a garganta do homem. Quando Vance caiu jogado de qualquer jeito no chão, o Sr. White subiu com uma agilidade outra vez em sua cadeira e, esfregando as orelhas destroçadas com o cotoco de mão, virando-se para mim e perguntando pelo livro de registros. Eu o peguei em uma prateleira baixa da estante e ele o abriu. Depois de um momento procurando entre as páginas belamente escritas, ele pigarreou de um modo complacente e apontou para o nome Vance. Vance, leu ele em voz alta. Osgood Oswald Vance. Ao som do seu nome, o homem do chão ergueu a cabeça e virou o rosto contorcido para o Sr. White. Os olhos deles estavam injetados de sangue e os seus lábios inchados. Procurou-me em 28 de abril, continuou o Sr. White. Ocupação, caixa no Sanford National Bank. Cumpriu pena por falsificação em Sing Sing, de onde foi transferido para o manicômio judiciário. Perdoado pelo governador de Nova York e liberado em 19 de janeiro de 1918. Reputação afetada em Sheepshead Bay. Há rumores de que mantém um estilo de vida incompatível com a sua renda. Reputação deve ser reparada imediatamente. Adiantamento pelo serviço, $1.500. Observações. Já se aproximou indevidamente de somas que chegariam a 30 mil desde 20 de março de 1919. É de excelente família e chegou ao posto atual por meio da influência do tio, pai presidente do Searforth Bank. Olhei para o homem no chão. Levante, Vance, disse o Sr. White com a voz gentil. O homem se ergueu como se estivesse hipnotizado. Agora, ele vai fazer o que sugerirmos, observou o Sr. White, e abrindo o manuscrito, leu toda a história da dinastia imperial da América. Depois, em um murmúrio doce e tranquilizador, passou pelos pontos mais importantes com Vance, que permanecia parado como alguém atordoado. Seus olhos estavam vazios, tão vazios e vidrados, que imaginei que ele tinha perdido parte da razão. E comentei isso com o Sr. White, que respondeu que aquilo não tinha consequência alguma. Com muita paciência, explicamos a Vance qual seria sua participação, e ele pareceu entender após algum tempo. O Sr. White explicou o manuscrito, usando vários volumes da heráldica para afiançar o resultado de suas pesquisas. Ele mencionou a criação da dinastia em Carcoça, os lagos que conectavam Hastur, Aldebaran e o mistério de Íades. Falou de Cacilda e de Camila, sondou as profundezas enevoadas de Dempe e o lago do Hali. Os retalhos ornamentados do rei de amarelo devem esconder Irtil para sempre, murmurou ele. Mas não acredito que Vance tenha o ouvido. Então, aos poucos, o Sr. White conduziu Vance pelas ramificações da família imperial,
até Wat e Tale, de Naotalba e o Fantasma da Verdade de Aldones. E depois, deixando o manuscrito e suas notas de lado, deu início à história maravilhosa do último rei. Eu o observava fascinado e empolgado. Ele se impertigou, estendeu os braços longos em um gesto magnífico de orgulho e poder, e os seus olhos reluziam profundamente nas órbitas como duas esmeraldas. Vance escutava estupefato. Quanto a mim, quando finalmente o Sr. Wilder terminou, apontou em minha direção e gritou: "O primo do rei!" E minha cabeça entrou em um turbilhão de animação. Controlando-me com um esforço sobre-humano, expliquei a Vance por que apenas eu era digno da coroa e por que meu primo deveria ser exilado ou morto. Eu o fiz compreender que Lois nunca deveria se casar, mesmo após renunciar a todos os seus direitos e suas pretensões. E como a última coisa que devia acontecer era ele se casar com a filha do Marquês de Avonshire e pôr a Inglaterra no jogo, mostrei-lhe uma lista de 1000 nomes que o Sr. Wilder tinha preparado. Todo homem cujo nome estava ali tinha recebido o emblema amarelo, que nenhum ser humano ousava desrespeitar. A cidade, o estado, todo o país estava pronto para se erguer e tremer diante da máscara pálida. A hora havia chegado. As pessoas teriam que conhecer o filho de Hastur, e o mundo deveria se curvar perante as estrelas negras que pairam no céu de Carcoça. Vance apoiou-se na mesa com a cabeça afundada nas mãos. O Sr. Wilde desenhou um esboço na margem do Herald no dia anterior com um toco de lápis. Era um mapa dos aposentos de Halbeck. Depois ele escreveu a ordem, fixou o selo e eu, tremendo como um homem com paralisia cerebral, assinei minha primeira ordem de execução com o nome de Hildred Rex. O Sr. Wilde desceu da cadeira, destrancou o armário e pegou uma caixa quadrada comprida na primeira prateleira. Ele a levou para a mesa e a abriu. Havia uma faca nova no interior envolta em papel de seda e eu a apanhei e entreguei a Vance, juntamente com a ordem e a planta do apartamento de Halbeck. Então o Sr. Wilde disse a Vance que ele podia ir. E ele foi, cambaleando como alguém expulso dos cortiços. Por algum tempo, observei sentado, a luz do dia desaparecer, por trás da torre quadrada da Judson Memorial Church, e aí, finalmente, recolhendo o manuscrito e as anotações, peguei meu chapéu e me dirigi à porta. O Sr. Wilde me observava em silêncio. Quando pisei no corredor, olhei para trás. Os olhinhos do homem ainda estavam fixos em mim. E atrás dele, as sombras cresciam à medida que a luz se esvaía. Então fechei a porta às minhas costas e saí para as ruas que começavam a escurecer. Eu não comera nada desde o café da manhã, mas não sentia fome. Uma criatura de ar infeliz e aspecto faminto parada do outro lado da rua e olhando para a câmara letal, percebeu minha presença e foi me contar uma história de infortúnio. Eu lhe dei dinheiro, não sei porquê, e ele foi embora sem me agradecer. Uma hora mais tarde, outro excluído aproximou-se e chorou sua história. Eu tinha um pedaço de papel em branco no bolso, no qual havia um desenho do emblema amarelo, e o entreguei. Ele olhou para aquilo sem entender por um instante. Depois, com uma expressão desconfiada para mim, dobrou-o com o que me pareceu cuidado exagerado e o guardou no bolso do paletó na altura do peito. As luzes elétricas cintilavam em meio às árvores e a lua nova brilhava no céu acima da câmara letal. Esperar na praça era cansativo. Fui do arco de mármore até os estábulos da artilharia e voltei para a fonte de lótus. As flores e a grama exalavam uma fragrância que me incomodava. O jato da fonte brincava à luz da lua e o barulho musical das gotas de água caindo lembrava o tintar de cotas de malha na oficina de Halberg. Mas não era tão fascinante.
e o brilho baço do luar na água não provocava as mesmas sensações de raro prazer, como quando a luz do sol refletia no aço lustrado de um peitoral de armadura apoiado no joelho de Halbeck. Observei os morcegos voando baixo e em círculos sobre as plantas aquáticas nas águas da fonte. Mas seu voo rápido e espasmódico mexia com os meus nervos, por isso voltei a caminhar sem rumo de um lado para o outro entre as árvores. Os estábulos da artilharia estavam escuros, mas o quartel da cavalaria, as janelas dos oficiais estavam muito iluminadas, e o portão de entrada das tropas vivia constantemente movimentado com cavaleiros de serviço carregando capim, arreio e cestos cheios de pratos de lata. Por 2 vezes, a sentinela montada no portão foi trocada, enquanto eu andava para cima e para baixo pela trilha asfaltada. Olhei meu relógio, estava quase na hora. As luzes nos alojamentos foram se apagando uma a uma. O portão gradeado principal foi fechado. E a cada 1 ou 2 minutos um oficial entrava pela portinhola lateral, deixando um chacoalhar de equipamentos e um tilintar de esporas no ar da noite. A praça ficara bem silenciosa. O último sem-teto ainda por ali tinha sido expulso pelo policial de casaco cinza do parque. As ruas ao longo da Wooster Street estavam desertas, e os únicos sons que rompiam o silêncio eram os passos do cavalo da sentinela e o retinir de seu sabre contra a cabeça da cela. Nos alojamentos, os aposentos dos oficiais ainda estavam acesos, e os serviçais militares passavam de um lado para o outro, diante da janela da sacada, e à meia-noite soou um novo pináculo da igreja de São Francisco Xavier, e após a última badalada daquele triste sino, uma figura atravessou a portinhola, ao lado do portão levadiço, e retornou à continência da sentinela. E depois de atravessar a rua, entrou na praça e se dirigiu ao prédio, o prédio residencial de Benedict. Louis, chamei. O homem se virou batendo as esporas e veio em minha direção. É você, Wildred? Sou. Você chegou bem na hora. Apertei a mão que ele me estendeu e caminhamos despreocupadamente na direção da câmara letal. Ele não parava de falar no casamento, nas graças de Constance e em suas perspectivas, chamando minha atenção para as insígnias de capitão nos ombros e o arabesco dourado triplo na manga e no cap da sua farda. Acredito que prestei tanta atenção à música de suas esporas e de seu sabre, quanto à sua tagarelice infantil, até que finalmente paramos sobre os olmos da esquina da Fort Street, que dava para a praça em frente à câmara letal. E então, ele riu e perguntou-me o que eu queria. Eu o conduzi a um barco para que sentasse sob a luz elétrica e me posicionei ao seu lado. Ele observou com curiosidade, com o mesmo olhar inquiridor que tanto odeio e temo nos médicos. Senti o insulto nos seus olhos, mas ele não percebeu e cuidadosamente escondi o que eu sentia. Bem, meu velho, insistiu ele, o que eu posso fazer por você? Puxei do bolso o manuscrito e as anotações de A Dinastia Imperial da América e olhando-o nos olhos disse: eu vou lhe contar. Quero que me prometa, com sua palavra de honra, que vai ler esse manuscrito do início ao fim, sem me fazer uma pergunta sequer. E prometa que vai ler essas anotações da mesma maneira e que vai ouvir o que eu tenho a dizer depois. Ah, prometo? Se é isso que você deseja, disse ele bem-humorado. Dê-me o papel, Wildred. Ele começou a ler, erguendo as sobrancelhas com uma expressão intrigada e engraçada que me fazia tremer com raiva reprimida. À medida que avançava, com as sobrancelhas contraídas, seus lábios pareciam formar a palavra tolice.
E então ele pareceu ficar um pouco entediado, mas, aparentemente por causa do meu pedido, leu, tentando se interessar, o que de repente deixou de ser um esforço. Isso começou quando, nas páginas escritas em letras apertadas, ele encontrou o próprio nome. E quando chegou ao meu, Lois baixou o papel e olhou com firmeza para mim por um instante, mas manteve a palavra e voltou a ler. E deixei a pergunta quase formulada morrer sem resposta em seus lábios. Quando terminou e viu a assinatura do Sr. White, dobrou o papel com cuidado e me devolveu. Eu lhe dei as anotações e ele se recostou, empurrando o cap para cima da testa, em um gesto infantil que me lembrava tão bem a escola. Observei seu rosto enquanto lia, e quando terminou, peguei as anotações junto com o manuscrito e os guardei em meu bolso. Então abri um pergaminho marcado com o emblema amarelo. Ele viu o sinal, mas não pareceu reconhecê-lo. E chamei sua atenção para isso de forma um tanto brusca. Bem, disse ele, estou vendo. O que é isso? É o emblema amarelo, respondi com raiva. Ah, então é isso, perguntou Lois, naquela voz lisonjeira que o Dr. Asher usava comigo e provavelmente teria usado de novo se eu não tivesse resolvido o problema dele. Segurei minha raiva e respondi com a maior calma possível. Escute, você empenhou sua palavra? Estou ouvindo, meu velho, respondeu ele de modo reconfortante, e comecei a falar com bastante calma. De algum modo, o Dr. Asher tomou posse do segredo da sucessão imperial e tentou me privar do meu direito, alegando que, por eu ter caído do meu cavalo há 4 anos, tornei-me um deficiente mental. Ele queria me manter cativo em sua própria casa, na esperança de ou me levar à loucura, ou me envenenar. Não me esqueci disso. Eu o visitei ontem à noite, e a conversa foi definitiva. Lois ficou um tanto pálido, mas não se alterou. Eu recomecei de forma triunfante. Ainda há 3 pessoas com quem eu e o Sr. White queremos conversar. Elas são meu primo Lois, o Sr. Halbeck e a filha dele, Constance. Lois ficou em pé e eu também me levantei e joguei o papel marcado com o emblema amarelo no chão. Não preciso disso para lhe contar o que tenho a dizer, exclamei com um riso de triunfo. Você deve abdicar da coroa em meu favor, está me ouvindo? Em meu favor! Lois olhou para mim com uma expressão espantada, mas, ao se recuperar, disse de modo simpático. É claro que eu abdico. De que mesmo eu tenho que abdicar? Da coroa, disse eu com raiva. É claro, respondeu ele. Eu abdico dela. Vamos, meu velho, eu vou lhe acompanhar de volta até os seus aposentos. Não tente nenhum dos seus truques de médico em mim, exclamei, tremendo de fúria. Não haja como se pensasse que eu estou louco. Que bobagem, respondeu ele. Vamos, está ficando tarde. Vamos embora, Hildred. Não, gritei. Você precisa me escutar. Você não pode se casar. Eu o proíbo, entendeu? Eu o proíbo. Você deve abdicar da coroa e, como recompensa, eu lhe asseguro o exílio. Mas caso se recuse, vai morrer. Ele tentou me acalmar, mas eu estava exaltado. Peguei minha faca comprida e impedi sua passagem. Então eu lhe disse como eles encontrariam o Dr. Asher no porão com a garganta aberta e ri na cara dele quando pensei em Vance com a faca e na ordem que eu havia assinado. Você é o rei, exclamei. Mas eu serei o rei. Você? Quem é você para me impedir de reinar sobre toda a terra habitada? Eu nasci primo de um rei.
mas o rei serei eu. Louis permaneceu pálido e rígido diante de mim. E de repente um homem veio correndo pela Fort Street, entrou pelo portão do templo letal, atravessou o caminho até as portas de bronze a toda velocidade e mergulhou no interior da câmara mortífera com um grito de um demente. E eu ri até cair em lágrimas, pois reconheci Vance e soube que Halbert e sua filha não estavam mais em meu caminho. Vá, gritei para Louis. Você deixou de ser uma ameaça. Agora nunca se casará com Constance. E caso o faça com alguém em seu exílio, vou visitá-lo, assim como fiz com o meu médico ontem à noite. O Sr. White cuidará de você amanhã. Então, virei-me e saí correndo pela Quinta Avenida. E com um grito de horror, Louis largou o cinturão e o sabre e seguiu-me como o vento. Eu o ouvi aproximar-se de mim na esquina da Blacker Street e apertei o passo até a porta com o letreiro de Halbert. E ele gritou: "Pare, ou eu o atiro!" Mas, quando meu primo viu que eu subi correndo as escadas e ignorei a oficina de Halbert, ele me deixou. E eu o ouvi batendo com força e gritando à porta deles como se fosse possível despertar os mortos. A porta do Sr. White estava aberta e entrei gritando: Está feito! Que as nações se ergam e contemplem seu rei!" Mas não consegui encontrar o Sr. White. Por isso fui até o armário e retirei o esplêndido diadema do seu estojo. E depois peguei o robe de seda branca com emblema amarelo e coloquei a coroa na cabeça. Finalmente eu era o rei. O rei por direito em Rastor. Rei porque conheci os mistérios da Íades e minha mente explorara as profundezas do lago de Raleigh. Eu era rei. Os primeiros esboços acinzentados a lápis do amanhecer conjurariam uma tempestade que abalaria os dois hemisférios. Então ele, enquanto eu estava ali de pé, e todos os meus nervos vibraram na mais alta tensão, abalados pela alegria e pelo esplendor do meu pensamento. E lá fora, na passagem escura, um homem gemeu. Peguei a vela de sebo e corri para a porta. A gata passou correndo por mim como um demônio, e a vela de sebo apagou-se. Mas minha faca comprida voou mais rápido que ela. E eu a ouvi berrar. E soube que a minha faca encontrara. Por um instante, eu a ouvi rolar e debater-se na escuridão. E então, quando parou de se mexer, acendi um lampião e o ergui acima da cabeça. O Sr. White jazia no chão, com a garganta aberta. A princípio achei que estivesse morto, mas, quando olhei bem, notei um brilho verde surgir dos seus olhos fundos. A sua mão mutilada tremeu, e então o espasmo esticou sua boca de orelha a orelha. Por um momento, o meu terror, o meu desespero deram lugar à esperança, mas, quando me debrucei sobre ele, seus olhos giraram nas órbitas, ficaram brancos e ele morreu. Então, enquanto eu estava parado, imobilizado pela raiva e pelo desespero, vendo a minha coroa, o meu império, toda a esperança e toda a ambição, minha própria vida ali prostrados com o mestre morto, eles vieram, agarraram-me por trás e me amarraram até que minhas veias saltaram como cordas. E minha voz falhou com os paroxismos de meus gritos frenéticos. Mas eu ainda estava enfurecido, sangrando e descontrolado no meio deles. E mais de um policial sentiu meus dentes afiados. E por fim, quando eu não conseguia mais me mexer, eles se aproximaram. Eu vi o velho Halbert e atrás dele,
o rosto horrorizado do meu primo Louis. E mais longe no canto, uma mulher, Constance, chorando baixinho. Ah! Agora eu entendi, gritei. Você tomou o trono e o império. Maldito! Maldito seja você, coroado com a coroa do Rei de Amarelo.